Graças a Deus. Eu quero convidá-los aí a abrir o texto de Apocalipse, capítulo 1. Último livro, Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 9, para que nós não percamos aí a unidade do texto. Eu vou fazer a leitura até o verso 20. Mas de fato eu vou fazer a exposição aqui, ou pelo menos aquilo que eu conseguir, o verso 9, 10 e 11 e só uma palavrinha do 12. Mas vamos na leitura toda aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua bondade e graça. Nós recebemos a tua palavra como inspirada. Foi o Senhor, Pai, que dotou o apóstolo João com capacidades para registrar sem erros, para que pudéssemos, Pai, numa manhã como essa, ler a tua palavra e ser edificados pelo teu Espírito. Que o Senhor ilumine, Pai amado, a nossa mente, para que saiamos daqui, Pai, alegres, revigorados pelo poder da tua palavra. Fortalece as nossas emoções, fortalece a nossa caminhada até o último dia, e que possamos sempre olhar não só para o menino da manjedoura, mas para o Cristo que triunfou também. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós tomarmos o texto aqui, eu queria conhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, faça um sinalzinho aí, por gentileza. Alguém aí, as irmãs da recepção, vai entregar uma ficha para você, e você vai preenchê-la. Eu paro por aqui porque acho que não tem ninguém, né? São todos de casa. Muito bem, muito obrigado. Então vamos lá. Como eu falei de antemão, eu li todo o verso, todo o capítulo, parte do capítulo 1, para que a gente não perca aí, né, a unidade do texto e não fique desconexo. Mas de fato eu quero trabalhar com os irmãos o verso 9, 10 e 11 e apenas uma palavrinha aí do verso 12, ok? Bom, então é muito coerente que você tenha vindo para o culto para esperar uma palavra de Natal. E de fato, nós sempre procuramos alinhar a mensagem da pregação do Evangelho ao evento, não é?
É importante que a gente estabeleça, não deixe só alinhavado de forma frouxa, mas amarre os nós bem apertado dos momentos, das datas, do contexto emocional que nós estamos passando. E isso é importante. E de fato, o nascimento de Jesus, o Natal, ele é importante para nós. Só que nós não podemos ficar apenas de olho na manjedoura. Nós precisamos entender que a manjedoura, ela desencadeou um processo histórico que nós precisamos acompanhar para que a nossa esperança, a nossa fé, ela não se torne uma fé oriunda, nascedoura da idolatria. É muito suscetível, é muito fácil, por conta da nossa fragilidade emocional, espiritual, de uma maneira geral, de uma maneira inteira daquilo que nós somos, tomar apenas um evento e fazer com que esse evento seja quase que um objeto de culto. O menino da manjedoura, ele é importante, mas ele é uma peça dentro da história da redenção. Nós não podemos nos tornar idólatras apenas do dia 25. Aliás, nós dizemos que o mundo ocidental, ele é um mundo cristão, mas quando você olha para o evento do dia 25 de dezembro, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, o Natal, ele acaba se tornando mais um evento mercadológico, capitalista, do que uma celebração de fato. E ano após ano, tempo após tempo, vai caindo no esquecimento o verdadeiro significado do Natal, por conta dessa sacralização exacerbada, exagerada. É comum nós descermos aí, né, as avenidas, andarmos pelas cidades todas aí e encontrarmos os objetos que simbolizam o nascimento de Jesus. Tudo isso é importante. Como eu falei aqui há 2, 3 domingos atrás, nós somos pessoas, seres simbólicos. Os símbolos são importantes, mas quando você olha uma manjedoura, um presépio e uma sociedade que não tem o valor intrínseco ao objeto, nós nos tornamos idólatras da coisa. Porque parece que é quase que uma obrigação moral colocar ali algo que represente o nascimento de Jesus. E então nós lembramos, né, para que ele fomente ainda mais o mercado. O nascimento de Jesus, ele é importante. Nós precisamos nos preparar para isso. Precisamos reservar a data para estar em volta da mesa com a família, com os amigos. Precisamos das cantatas, precisamos das cores, dos brilhos. Tudo isso é importante, traz uma alegria, aproxima os parentes, as pessoas. Tudo isso é importante, mas nós não podemos ficar estacionados na manjedoura. Nós precisamos olhar o menino que foi depositado ali, a criança que está na manjedoura, e transcender a isso, entender qual é o propósito daquele nascimento. Da manjedoura, nós precisamos caminhar naquilo que as escrituras nos ensinam e chegar até o dia do triunfo em que ele ressuscitou, vencendo a morte. Ora, quando nós olhamos apenas, fixamente, apenas no evento do Natal, nós perdemos de vista a globalidade da coisa. Sem o nascimento de Jesus, o ministério não seria pleno. O nascimento, o Natal, ele é o ingresso, ele é a porta de entrada, mas nós temos muitas outras coisas para atrelar. Nós temos muitas outras coisas para que a nossa fé, ela não se torne uma fé idolátrica apenas numa manjedoura, apenas num evento natalino e nos tornemos aí infantilizados na fé. Então, da manjedoura, nós precisamos caminhar para o triunfo, crer que aquela criança e depositar a nossa fé naquela criança que nasceu, nas condições que nasceu, nos dará a condição e a oportunidade de desfrutar uma eternidade de alegria e de paz. Nós precisamos transcender a fragilidade do infante da manjedoura e crer que aquela criança é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por meio dessa criança que toda lágrima dos nossos olhos será enxugada, e para toda a eternidade.
Mas também nós precisamos apreender que a nossa fé, a nossa doutrina que surge a partir daquele evento, ou também naquele evento, acarretará para nós alguns problemas. Crer em Jesus não trará conforto pleno, não trará alegria triunfante desse lado da vida. O triunfo vem depois. Então nós temos algumas coisas que acarretará e precisamos também debruçar sobre essas questões. Então nós precisamos de fato crer no nascimento virginal dessa criança. Nós precisamos crer que ele é homem de verdade, pessoa de verdade, ao mesmo tempo que é Deus de verdade. São duas naturezas que não se misturam. São duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, que não influenciam uma na outra. Você não vê o Cristo divino ajudando ou interferindo na humanidade de Jesus, ao mesmo tempo que a humanidade não interfere na divindade, senão não seria Deus. É o mistério da nossa fé. Então nós precisamos de alguma maneira crer que da manjedoura nós temos o ministério de Jesus, o sacrifício da cruz, o triunfo da cruz, a ascensão e a nossa esperança no Maranata, ora vem Senhor Jesus. E para isso, esses 3 versos aqui que eu quero compartilhar com vocês, vai nos ajudar bastante coisa. O verso 9 do capítulo 1 está escrito assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, vamos lá, vamos trocar em miúdos essa questão aqui. A primeira consideração aqui é que o apóstolo João, ele se identifica, eu, João. Não é necessário trabalhar questões acerca de quem é esse João. Isso já foi feito aqui no capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Para nós está claro, esse João aqui, ele é o discípulo que se tornou apóstolo, que se tornou amigo íntimo de Jesus. Tudo isso vai ser importante. Então não há dúvida de quem é esse João aqui, não é? Uma coisa importante também é que esse livro de Apocalipse, se ele for interpretado ou estudado fora do teu contexto, do contexto de onde ele foi escrito, por volta do ano 90, 95 da nossa era, ele fica muito complicado de ser interpretado. Nós precisamos interpretar Apocalipse a partir do contexto em que foi produzido. Aliás, um escritor, ele está influenciado no seu contexto de vida. E aí o texto vai nos mostrar com todo aquilo que assessora que o João, a essa época, ele é o último apóstolo vivo. Os outros já haviam sido martirizados. O Pedro, em meados do ano 60 e alguma coisa, antes do ano 70, ele já havia morrido, havia sido morto pelo Estado romano. E o único que sobra no final da década dos 100 anos, do primeiro século da igreja, é o apóstolo João. E ele era tido como um subversivo, alguém que era contrário à filosofia romana, pelo estilo de mensagem que nasceu em Jerusalém e que arregimentou muita gente em nome desse rei chamado Jesus. Roma, a essa altura, via os crentes, o cristianismo, como uma ameaça pela maneira em que ele cresceu. Aliás, Jesus já havia dito isso, é igual a massa de fermento, quanto mais bate, mais cresce. E agora, no final do século, essa mensagem que nasceu nas adjacências de Jerusalém, agora causa problema sociopolítico, econômico para Roma. E o único chefe do cristianismo vivo é esse tal de João. Esse João, já bem velhinho, mas ele é tido como o último apóstolo vivo. Então você tem o quê? O Império Romano à caça desse sujeito, entendendo que se prender o último apóstolo, essa mensagem, esse movimento, essa
essa massa de gente que está se convertendo, ela pode arrefecer e acabar. E aí então, o João, ele é preso por conta disso daqui, né? Então, a primeira coisa é que o apóstolo João, ele é uma persona não grata para o Império Romano. E aí ele começa se apresentando, mais uma vez, eu, João, e ele vai dizer, ó, eu sou irmão. E aí essa palavra companheiro é que vai amarrar todas as coisas que vem aqui no verso 9. A palavra companheiro, ela é uma ideia de comunhão. Mas não é uma comunhão simples, uma comunhão corriqueira, eu tenho comunhão com você. A ideia de uma comunhão, e a palavra que aparece ali para comunhão, ela tem um prefixo que reforça a ideia de que essa comunhão é como se todos estivessem amarrados no mesmo barbante, numa mesma linha, e depois que o tal costureiro ou a costureira alinhavasse tudo, viesse alguém e puxasse a linha e amarrasse o nó. Então imagine, né? Alguém está costurando e vai passando a linha de forma frouxa. Quando termina de enlaçar tudo, alguém vem e puxa. A ideia de que a comunhão é todos estão amarrados, unidos e num nó tão apertado que nós não conseguimos mais se divorciar, se distanciar um do outro. E aí essa palavra companheiro, ela vai dizer o que é que nos une, qual é o laço apertado, qual é o nó que se formou ao puxar. Ele está aqui, ó, eu, João, eu sou irmão e companheiro de vocês. Onde? No sofrimento, no reino e na perseverança. Então o apóstolo Paulo, que agora ele vai identificar para nós que ele está preso numa ilha, ele vai dizer que a comunhão que nos une não é assentar-se à beira da mesa, porque geograficamente é impossível. Ele está preso, isolado numa ilha, outros irmãos estão espalhados por aí. Mas tem uma coisa que nos apertou, que nos trouxe para perto. Tem alguma coisa que nos fez estar em comunhão, mesmo que nós não participemos da mesma mesa, do mesmo espaço físico geográfico. O que é? É a perseverança no sofrimento, ou melhor, companheirismo ou companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança. Essa palavra sofrimento, ela tem uma ideia de prensar. A ideia que é carregada essa palavra é a ideia do prensar de uvas, onde se amassava a uva para produzir o suco, o vinho. E quanto mais pisa, mais você tira o sumo, o líquido que te interessa. Então o apóstolo João está dizendo assim, ó, o que nos faz ter comunhão é a maneira que a gente sofre. O sofrimento para nós não deve ser encarado como alguma coisa surreal, alguma coisa que não está na bula da fé, alguma coisa que está na doutrina, fora da doutrina. Na nossa declaração de fé, o sofrimento ele é importante, e o sofrimento ele nos faz ter mais comunhão ainda. É a ideia de que quanto mais nós sofremos, muito mais nós aprendemos do Evangelho. É um mistério da graça. Um autor chamado C.S. Lewis, ele disse assim: Deus fala em silêncio na consciência. Deus fala em sussurro no ouvido, pela voz. Mas Deus grita no meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus. O apóstolo João, ele trabalha isso no capítulo, Pedro, no capítulo 1, para que nós não fiquemos surpreendidos pelo sofrimento. Por quê? Crer naquela criança que se transformou no Rei dos Reis, ou que apresentou na história como Rei dos Reis, ela vai implicar em sofrimento. E o sofrimento para nós é a maneira que nos une. Além do sofrimento, outra coisa que nos une nesse puxar de barbante é o reino. O reino é o poder real do Messias que triunfou. Então, declarar que você pertence a um reino, automaticamente você está afirmando que você é contrário aos valores do reino das trevas. E, aliás, nós trabalhamos durante todo o ano aqui as perspectivas do reino de Deus e do reino das trevas. Então, como que nós temos comunhão? O apóstolo João está dizendo, por meio do sofrimento e por meio do reino. O sofrimento é a ideia de ser prensado. O reino é a ideia de pertencermos a um governo que triunfou. E por fim a palavra perseverança.
Essa palavra perseverança, ela tem a ideia de estabilidade. A ideia de que você não está navegando ou conduzindo ou sendo conduzido pela vida numa estrada molhada com pneus carecas, por exemplo, em que qualquer derrapadinha você pode ter um problema, um acidente grave. A ideia de que você está fixo e estável. A ideia de que, não embora se ocorra algum cisma, algum balanço, algum terremoto, a ideia de perseverança é que nós estamos o quê? Estabilizados. A gente até dá uma chacoalhadinha, mas a ideia é o quê? Que o Espírito de Deus nos torna o quê? Perseverantes, nos torna estáveis na vida. Então você percebe que ele se apresenta e diz, o que nos faz ser companheiros é o sofrimento, o reino de Deus e a estabilidade. Aí, transcendendo para o verso 10, depois dessa coisa toda, né? Ele diz assim, bom, eu quero voltar ainda no verso 10, que ele diz assim, ó, eu estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha onde era inabitada. Havia muitos perigos ali, de serpentes, de animais ferozes. Você estava longe da sociedade. Mais ou menos aí, quem se interessa por um pouquinho de história, quando a Austrália, que hoje é um país de primeiro mundo, ela foi usada pela Inglaterra, se eu não me engano, não vou lembrar o século aqui, em que aquele território que hoje é a Austrália, os prisioneiros iam para lá. Só que aí, hoje, nós temos o que temos pelo fomento econômico. Mas é mais ou menos isso. É prisioneiro, é contra o Estado, manda lá para a Austrália. É assim, ilha de Patmos, deixa esse cara morrer lá. E quando ele está na ilha de Patmos, ele tem essa revelação. A ilha de Patmos era uma ilha penal. Quando você tem um crime contra o Estado romano, você era jogado para lá e abandonado, esquecido, fadado à morte. É nesse estado que o João se encontra. E estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Qual é o motivo que ele foi encarcerado ao ar livre na ilha de Patmos? Porque era testemunha fiel da palavra do Evangelho. Ele estava encarcerado porque ele foi testemunha do Evangelho da Graça. Lembra de Atos capítulo 1, verso 8? E recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Quando o Espírito Santo foi dado na plenitude, a ideia do Espírito em nós, Deus mandou o Espírito em nós para nos fortalecer e continuar pregando. Enviar o Espírito ou o poder do Espírito não é um teatro de algum dom carismático, é a capacidade da resiliência, da estabilidade para que, mesmo em meio ao sofrimento, não mudar a mensagem do Evangelho. Por que ele está preso? Porque ele tem o Espírito de Deus para ser testemunha, para testemunhar. Eu estou preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bom, então está dado, ele é irmão, ele é companheiro no sofrimento, no reino da perseverança, ele está na ilha de Patmos, o endereço aí. O verso 10, então, ele está na sua solidão carcerária, ele está abandonado à sua própria sorte, se tiver que comer, vai ter que arrumar alguma coisa por ali, ele está sobrevivendo. E, de repente, nesse estado de solidão absoluta na ilha de Patmos, no verso 10 ele diz assim, no dia do Senhor, o domingo da ressurreição, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Imagine você, na solidão desse cárcere, dessa prisão a céu aberto, sobrevivendo com os perigos naturais, e de repente, uma voz forte. A palavra que aparece aqui, ela tem uma ideia de um estrondo que não tem comparação natural. A palavra que ele usa aqui é megafoné. Lembra de fonética, quando você estuda língua portuguesa? A palavra, a voz. Só que é uma ideia de um mega, um exagero, um barulho que ele fica estarrecido. Ele está na sua solidão, com os seus pensamentos, com as suas incertezas, e de repente, no dia do Senhor, no dia de domingo da ressurreição, ele se acha um Espírito, e uma voz muito forte fala com ele. E aí, então, o verso 11 diz assim, o que a voz diz? A voz dizia, escreva num livro
o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Ora, o João, ele foi colocado nessa ilha para ser calado, sufocado. A ideia estatal de Roma é que se matasse, ou pelo menos o plano político, se matar João, esse avanço do evangelho, do cristianismo, arrefece e não tem mais com que se preocupar. Essa turma não vai dar mais problema para a gente, basta matar o João. O problema é que ele, estando nas condições que estava, ele ouve essa voz, e aí a voz diz, escreve o que eu vou te revelar. O João, então, ele escreve, registra não só o que ele passou ali, mas o que virá. E ele registra como será o confronto do reino de Deus com o confronto do reino de Satanás, representado por Roma. E no registro de João, ele registra que no final a noiva vence. No final, a igreja é vitoriosa. E a prostituta, que é Roma, que é o Estado romano, ela é condenada à eternidade num lugar muito ruim. Isso é importante para nós, por quê? Porque o João, ele foi colocado ali para ser silenciado, calado. Mas Deus usou um ancião, Deus usou um homem já passado em idades, em circunstâncias das mais adversas, e disse, você no sossego da tua prisão, ou no dilema da sua prisão, ou na aflição da sua prisão, eu vou te revelar os arcanos futuros, e você vai registrar. Roma intentava calar a boca dos crentes. Roma tinha interesse político e econômico de sufocar a mensagem que nasceu em Jerusalém, mas sem saber, pela providência divina, encarcerou um ancião, o último dos apóstolos, que ele recebeu a revelação e ele registrou. E o registro de João, ele nos traz esperança, alegria, venturas eternas. Roma, quando quis sufocar a mensagem do evangelho, ela catapultou, ela contribuiu para que chegasse às nossas mãos um dos melhores e maiores documentos que revela que no final nem o sofrimento nos destrói, nem qualquer outra coisa pode destruir o reino de Deus. No final, a graça triunfa. No final, a graça vence. No final, a noiva se casa com o Cordeiro de Deus. Por isso que qualquer desgraça colocado na mão do Senhor é produto da graça. Todo mal é por enquanto. O menino que se apresenta na manjedoura, ele vai se revelar como o vencedor. O cordeiro que é sacrificado, agora é o leão que ruge. E o rugir do leão traz desespero para os inimigos do reino, mas traz alegria, porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E o verso 11 ainda, ele diz assim, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. Aí tem o nome das igrejas, porque essas igrejas, elas estão colocadas de forma estratégica, por conta da maneira que Roma, ela administrava. Você tinha as capitais, e as capitais, elas eram capitais postais. Quando você coloca um livro, alguma coisa na capital, era mais fácil alcançar outras cidades. Então aqui você tem o quê? Uma estratégia de Deus. Escreve e manda um rolo para cada capital. Da capital, o evangelho vai ser divulgado. Então você percebe que na providência da graça, aquilo que era para sufocar o evangelho, aquilo que era para calar a igreja, agora foi o motivo de distribuição. Agora, as cidades romanas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eram as capitais da agência de Roma. Algum texto mais adiante vai dizer que algumas ali é o trono de Satanás. Mas mesmo sendo o trono de Satanás, pela mão divina, pela soberania de Deus, eles serão o meio em que outras adjacências receberão aquilo que Deus revelou para a nossa eternidade. E aí, então, nós entramos no texto que de fato eu quero caminhar para a conclusão. O verso 12. Voltei-me para ver com quem falava comigo. Agora, imagine quando o João está
esperando a derrocada final. Está esperando o último suspiro em condições das mais inóspitas. Imagine o João já esperando o último suspiro e a sua história estaria acabada. O João que não, pelo menos nós temos registros, não temos registros, que ele acompanhou o nascimento de Jesus. Por questões geográficas, por uma série de questões. Mas num dado momento, o João ele se torna discípulo de Jesus. Num dado momento, o João ele é separado da multidão de discípulos para o colégio apostólico. E num dado momento do colégio apostólico, ele se torna o amigo mais chegado. A dinâmica é mais ou menos assim: há uma multidão que segue Jesus. Da multidão, Jesus tira discípulos. Dos discípulos, Jesus tira os apóstolos. E dos 12 apóstolos, tira 3 amigos mais íntimos. E dos 3 amigos, tem um que é mais chegado. É esse João aqui. Esse João, ele viu muitas coisas importantes na vida de Jesus. Ele viu multiplicação de pão, ele viu ressurreição, ele viu milagre, ele estava na transfiguração junto com o Tiago e o Pedro. E nos últimos dias, ele viu o seu amigo mais chegado, depois de ter estado ao lado de Jesus na última ceia e colocar a cabeça no peito de Jesus. Ele viu Jesus como um bolo de carne moída, arrebentada pelos lictores romanos na cruz. Essa, na imaginação de um homem em suas perfeitas faculdades mentais, poderia imaginar que seria a última visão que teria do seu amigo. Mas surpreendentemente, esse amigo ressuscita e aparece. Isso por si só é um espetáculo da graça. A última imagem que o João tem não é de Jesus dilacerado na cruz. A última imagem que ele tem, junto com alguns outros discípulos, é do Jesus glorificado. E Jesus então, ele ascende ao céu e dá ordens explícitas para que pregue o evangelho. Isso ocorreu mais ou menos no ano 35, 33, alguma coisa assim. Passaram-se aí 60 anos, mais ou menos, e a esperança de ver novamente esse amigo não existia. As lembranças que o João tinha de Jesus foram aquelas que ele participou nos dias do ministério de Jesus. A lembrança marcante que plasmou a imaginação, a mente do João, é aquela da cruz, em que Jesus estava humilhado ali. A outra imagem é a imagem do corpo glorificado, aquele corpo em que não tinha limitação física, que ele nos promete que também teremos, quando ele voltar e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarem primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, receberemos um corpo assim também. Essas visões, isso que o João presenciou deveria estar marcando o seu ministério, e jamais ele esperaria ver de novo Jesus. Mas Deus sempre tem uma surpresa para nós. Deus sempre nos conduz de glória em glória. E agora, quando o João está na derrocada, nos últimos dias, esperando receber a coroa da vida eterna, há ainda uma surpresa da graça. O amigo da manjedoura, o amigo que o fez discípulo, o amigo que fez milagres extraordinários, o amigo que curou, que ressuscitou, que morreu humilhado, que venceu a morte e ascendeu ao céu, agora o visita na ilha de Pátimos, e com voz, não do bebê da manjedoura, nem do Cristo que clama pelo seu Pai na cruz, mas com voz estrondante, ele diz: João, escreve o que eu vou te dizer. Irmãos, há sempre uma surpresa da graça para nós. Há sempre uma esperança,
porque as páginas que nós temos da nossa vida e intentamos escrevê-las, elas são de ordem ordinária. Deus escreve de forma extraordinária. A graça sempre nos surpreende. A graça, ela sempre chega com um remédio eficaz para curar todas as nossas dores. E quando o João, então, ele, no verso 12, assustado por aquela voz que fala por trás dele na ilha de Pátimos, o texto do verso 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, e é aqui que eu parei o texto. Eu não vou ler todo o texto, porque eu não tenho tempo. Mas o que ele vê? Ele vê um homem com vestes de um governador, com um cinturão de governo, com roupa branca como a lã. A cabeça desse homem e cabelos também é alvos como a lã. Os seus olhos brilham como chama de fogo. Os seus pés é como bronze ardente. A sua voz é como voz de muitas águas. Tudo isso você vai ler do verso 12 ao verso 20. Ele vai descrevendo. A última imagem que ele tinha de Jesus é aquela da crucificação e da ascensão. Mas agora as expectativas de João são surpreendidas, porque o seu amigo Deus, o seu amigo homem, aparece em uma forma que o surpreende, renovando as suas esperanças. E aí eu queria, para não perder nenhuma linha, compartilhar um texto breve aqui. Comentário aqui de Apocalipse, mais ou menos assim. As dores lancinantes que Jesus sentiu no corpo, João sentia na alma. Nas últimas palavras da cruz, Jesus entregou os cuidados de sua mãe ao seu amigo. Talvez João pensasse que a última imagem que teria de Jesus era aquela da cruz. Um bagaço de gente, um homem literalmente moído pela barbárie dos lictores romanos. Todavia, depois da sexta-feira mais agonizante da sua vida, João teve a experiência mais espetacular. Ele reencontrou seu amigo vivo, restaurado e com o corpo glorificado. O Senhor glorificado ainda andou com os seus discípulos por alguns dias, até ascender à destra do Pai. João viu tudo o que poderia ver, da humilhação até o triunfo, dos desprezos à morte da cruz, até a ascensão. Se já não fosse suficiente, participou da promessa que Jesus havia feito de mandar o Espírito Santo. E isso aconteceu plenamente. A essa altura, João deveria ter no seu coração as lembranças do seu amigo Deus. E possivelmente imaginava que só o veria novamente na eternidade. Todavia, outra surpresa gloriosa o aguardava. Depois de mais ou menos 60 anos, Jesus se revelou novamente. Dessa vez na ilha de Pátimos, onde estava preso. Acusado de ser sedicioso contra Roma e contra o imperador. Dessa vez, João viu seu amigo Deus com vestes longas e com um cinturão de ouro ao redor do peito. Seus cabelos eram como a lã branca e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Saía de sua boca uma espada afiada de 2 gumes, e sua face era como o sol que brilhava em todo o fulgor, ou com todo o fulgor. João conviveu, repartindo o pão com o humilde Galileu. O viu estraçalhado na cruz, e o contemplou glorificado. Porém, ainda estava reservado o mais terrível dos encontros. Jesus se revelou num aspecto extraordinário. Dessa vez, foi demais. João caiu como um morto, e seu amigo Deus colocou a mão direita sobre ele e disse: não tenha medo, estive morto, mas vivo para sempre. João viu e viveu, de forma intensa e revolucionária, o espetáculo da graça, do amor e da misericórdia. Nós que esperamos o grande dia do seu retorno, também o veremos. Claro que não temos na memória a lembrança do Galileu. Evidente que não tivemos a mesma sensação que João ao vê-lo com o corpo rasgado na cruz e depois glorioso transformado, ou gloriosamente transformado. Também não tivemos a experiência da revelação apocalíptica.
mas a primeira vez que a imagem do Senhor glorioso tocar o fundo da nossa retina, seremos tocados de alegria indizível. Nesta hora, Deus limpará de nossos olhos, e por toda a eternidade todas as lágrimas. Maranata, ora vem, Senhor. Irmãos, o João não tinha a menor expectativa de rever o seu amigo. E o Senhor, na última página do cânon das Escrituras, ele aparece glorioso, glorificado e glorioso. E nós também não devemos perder as esperanças. O menino celebrado numa noite como essa, num período como esse, ele é apenas a porta de entrada para coisas maiores. Se ele traz de alguma maneira a alegria da comunhão na família, a troca de presentes, se ele traz a alegria de participarmos de obras artísticas como músicas, teatros, cantatas, de uma pregação, de um sermão bíblico, tudo isso é maravilhoso, lícito, verdadeiro e importante. Mas a nossa fé não deve residir apenas no dia do nascimento do menino humilde da manjedoura de Belém. A nossa esperança, ela transcende ao infante que foi humilhado até ser levado à cruz. A nossa esperança, ela começa no Natal, onde o Cordeiro de Deus nasceu, mas ele caminhou, ele trilhou o nosso caminho e morreu pelos nossos pecados, venceu a morte e está à direita de Deus, mas logo nos reunirá e estaremos com ele. O Natal é a porta de entrada que nos conduz à Páscoa. A Páscoa, a antemão, a antessala da Páscoa, ela traz o sofrimento, mas a Páscoa traz a alegria da ressurreição. Da manjedoura, do Natal, nós caminhamos até a Páscoa, mas da Páscoa até o triunfo, e esse triunfo redundará na volta gloriosa do menino da manjedoura. O menino da manjedoura, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O menino da manjedoura é o nosso Deus Salvador. O menino da manjedoura é o Filho de Deus enviado para nos salvar. A celebração do Natal não está nela mesma. A celebração do Natal não se resume e não tem fim nela mesma. A celebração do Natal é a alegria da salvação encarnada. A celebração do Natal nos remete à eternidade que virá. A celebração do Natal não deve roubar a nossa alegria maior, indizível, do grande dia que Ele virá e nos reunirá. Ele trará consigo aqueles que morreram em Cristo. Ele nos reunirá, todos aqueles que receberam o menino como Salvador. Portanto, eu termino dizendo que o menino meigo da manjedoura também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O menino da manjedoura precisou ser sustentado pelo leite materno. O menino da manjedoura precisou dos cuidados maternos. O menino da manjedoura precisou escapar para o Egito da fúria de um rei déspota. O menino da manjedoura viveu o seu ministério de sofrimento, aquilo que nos amarra em comunhão. Mas o menino da manjedoura se transformou no homem da Galileia. O homem da Galileia que pregou o reino de Deus. O homem da Galileia que morreu por conta do reino de Deus. O homem da Galileia que venceu a morte e recebeu um corpo glorificado. O homem da Galileia que subiu ao céu e promete voltar e nos reunir por toda a eternidade. O Natal deve ser celebrado não apenas pelas fontes comerciais, não apenas pela comunhão da mesa, mas o Natal é a porta da entrada da graça. Nós recebemos o Filho de Deus, nós recebemos o Salvador, o Cordeiro de Deus que se transformou no leão da tribo de Judá. Que o Senhor nos ajude, que nesse Natal a alegria não seja contingencial, mas que ela extrapole para a vida eterna. O nosso Natal não é apenas o dia do nascimento do Verbo que se fez carne, mas o nosso Natal é o Natal do novo nascimento. O nosso Natal é uma operação extraordinária do Espírito de Deus, que nos fez sair da morte para a vida.
Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Você teve um Natal histórico que está no registro da sua certidão de nascimento. Você precisa de um outro Natal, daquele que será registrado nos anais de Deus. É importante você nascer de novo. Nasça para o Senhor, que o seu Natal seja um Natal que transcenda para a vida eterna. Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, o Senhor que trouxe a mensagem eterna do Evangelho, o Senhor que nos dá a alegria de participar da mesa farta, da comunhão com os irmãos, o Senhor que nos dá a alegria de sentir júbilo na alma pelas obras artísticas encenadas do nascimento do Filho de Deus, o Senhor que nos alegra com canções, o Senhor que nos faz vibrar pela exposição da Tua Palavra, o Senhor que nos dá alegria de trocar presente, de receber alegria, mas é o Senhor também que por meio do Teu Espírito faz com que essa alegria contingencial, ela extrapole para a vida eterna, que o nosso Natal não seja apenas aquele que está registrado no nosso calendário, mas o nosso Natal possa ser aquela ação do Teu Espírito na nossa mente, para que possamos nascer de novo, para viver, Pai amado, esperando o dia que o Senhor voltará. O menino da manjedoura agora é o Cristo glorificado, o Cristo glorioso. E o nosso Natal, Senhor, seja a esperança do dia que o Senhor nos reunirá, não na ceia daqui, mas na ceia das bodas do Cordeiro. Que o Senhor alimente em nosso coração essa verdade do Evangelho. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém. Ficar em pé, irmãos.